Você provavelmente já imaginou as grandes batalhas medievais repletas de cavaleiros em armaduras brilhantes e reis empunhando espadas imponentes, mas a verdade sangrenta que a história tentou apagar está escondida na lama, logo atrás da linha de frente. Enquanto os homens marchavam para a suposta glória, uma cidade ambulante e caótica os seguia, movida pelo suor, sangue e desespero de milhares de mulheres, que formavam a verdadeira e invisível espinha dorsal de qualquer exército. Antes de mergulharmos nessa escuridão esquecida que vai mudar absolutamente tudo o que você sabe sobre a Idade Média, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque a jornada de hoje é intensa, brutal, e o seu apoio é a nossa melhor armadura para continuar revelando esses segredos obscuros da história. O que os generais faziam nos bastidores para manter o controle sobre essas vidas é algo que vai te deixar sem palavras. Para entender a magnitude do que acontecia nas sombras das campanhas militares da Idade Média, você precisa primeiro apagar da sua mente a imagem de exércitos organizados marchando em fileiras perfeitas. A realidade era uma força da natureza destrutiva e desordenada, uma colossal migração humana que arrastava consigo uma esteira de devastação e necessidade. Por trás de cada contingente de 1000 soldados de infantaria e cavalaria, havia uma multidão quase igual de civis, compondo uma intrincada teia de logística de sobrevivência. Imagine o cenário: estradas de terra batidas se transformando em rios de lama sob o peso de milhares de botas, cascos de cavalos e pesadas carroças de madeira rangendo sob o peso de grãos, armamentos e tendas. No centro desse redemoinho logístico estavam elas, as seguidoras de acampamento. Elas não estavam ali a passeio. Muitas eram esposas legítimas de soldados rasos que, diante da perspectiva de morrer de fome em vilarejos assolados por pestes e pela ausência de mão de obra masculina, preferiam arriscar a vida na estrada a esperar por um marido que talvez nunca retornasse. Essas mulheres carregavam o peso do mundo em suas costas. Com bebês amarrados ao peito e crianças pequenas agarradas às suas saias imundas de poeira e lama, elas transportavam panelas de ferro, cobertores esburacados e o pouco de comida que conseguiam racionar. A logística militar medieval era primitivamente brutal. Os exércitos não possuíam linhas de suprimentos modernas, dependendo inteiramente da pilhagem e do forrajamento. E adivinhe quem era frequentemente enviado para as perigosas missões de buscar comida nas florestas e fazendas hostis ao redor do acampamento? Sim, as mulheres. Elas se esgueiravam por territórios inimigos, roubando raízes, capturando galinhas e colhendo grãos esquecidos, arriscando serem capturadas ou mortas por camponeses furiosos, apenas para garantir que houvesse algo no caldeirão ao anoitecer. O ar do acampamento era denso, uma mistura sufocante de fumaça de lenha úmida, esterco de cavalo, carne assando e o cheiro agridoce do suor humano não lavado. A sinfonia da marcha era composta por xingamentos em múltiplos dialetos, o choro de crianças famintas e o bater constante do metal. Era uma cidade ambulante, volátil e febril, onde a lei do mais forte imperava a cada segundo. Mas o que essas mulheres não sabiam, ou talvez fingissem ignorar para manter a sanidade, era que a exaustão física das longas caminhadas diárias sob sol a pino ou tempestades de neve seria o menor dos seus problemas. Quando as tendas finalmente eram erguidas e os soldados descansavam suas espadas, o verdadeiro trabalho das mulheres da retaguarda apenas começava, exigindo um estômago que poucos guerreiros de elite possuíam. A transição do dia para a noite em um acampamento militar medieval não trazia paz, mas sim uma mudança na natureza do tormento. Para as lavadeiras, o anoitecer significava uma corrida contra o tempo em condições desumanas. O trabalho da lavadeira medieval em campanha é, talvez, um dos mais subestimados e perigosos de toda a história militar. Não se tratava de lavar roupas com sabão perfumado em bacias limpas. Pense no cenário: margens de rios congelantes na Europa setentrional, onde mulheres com as mãos rachadas, sangrando pelo frio e pela lixívia corrosiva feita de cinzas, esfregavam túnicas de lã encharcadas de lama, fezes, urina e, claro, muito sangue. O sangue seco das batalhas e das escaramuças era esfregado até que os nós dos dedos das lavadeiras estivessem em carne viva. Além disso, elas enfrentavam um inimigo invisível e letal que matava muito mais soldados do que as flechas inimigas, o tifo, também conhecido como a febre do acampamento. Ao manusear as roupas infestadas de piolhos e pulgas de milhares de homens aglomerados em condições insalubres, as lavadeiras eram frequentemente as primeiras a adoecer e morrer em agonia, vítimas de doenças que não compreendiam. Se essa realidade já parece um pesadelo, o que acontecia na tenda dos curandeiros faria qualquer um prender a respiração.
Deixe seu comentário aqui embaixo se você já imaginou como era a medicina em um campo de batalha medieval. Eu garanto que a verdade é mais assustadora que a ficção. Durante e após os conflitos, quando os cirurgiões reais e os médicos da nobreza estavam ocupados tentando salvar a vida dos lordes e cavaleiros que podiam pagar por seus serviços, eram as mulheres do acampamento que assumiam o papel de enfermeiras improvisadas para a infantaria comum. Elas operavam no meio do caos, em tendas improvisadas onde o chão se transformava em um pântano vermelho. Sem anestesia, sem antibióticos e sem qualquer conceito de germes, essas mulheres habilidosas, muitas vezes rotuladas de bruxas pelas autoridades religiosas caso demonstrassem muito conhecimento sobre ervas, precisavam segurar homens urrando de dor enquanto pontas de flechas enferrujadas eram arrancadas de suas carnes. Elas cauterizavam tocos de membros amputados com ferros em brasa ou óleo fervente, lavavam feridas purulentas com vinho avinagrado e faziam curativos rasgando as próprias saias limpas que haviam acabado de lavar. A força psicológica necessária para ouvir os lamentos agonizantes dos moribundos durante a noite inteira, enquanto costuravam corpos despedaçados à luz trêmula de velas de sebo, é algo que a história oficial raramente registra. Elas eram o consolo final para milhares de jovens recrutas que morriam chamando pelas mães em terras estrangeiras. No entanto, por mais essenciais que fossem essas esposas, lavadeiras e curandeiras para a sobrevivência do exército, a tensão nos acampamentos exigia um outro tipo de serviço, um serviço envolto em hipocrisia e segredos, gerenciado por trás dos panos pelos mesmos líderes que o condenavam em público. O segredo obscuro dessa dinâmica de poder estava prestes a revelar um comércio onde a carne e a moralidade possuíam preços muito bem definidos. Enquanto as fogueiras morriam e a madrugada cobria o acampamento com um manto de escuridão e frio, uma economia marginal entrava em pleno funcionamento nas bordas periféricas daquela cidade militar. Estamos falando das mulheres de aluguel, as profissionais do sexo que formavam um contingente massivo e silencioso. A Igreja Católica, que frequentemente abençoava os exércitos e acompanhava as tropas com seus bispos e capelães, pregava a pureza e condenava ferozmente a luxúria, ameaçando os pecadores com os fogos do inferno. Contudo, os comandantes, generais e até mesmo os reis medievais entendiam uma verdade inegável da gestão de tropas. Um exército composto por milhares de homens jovens, armados até os dentes, estressados pelo risco iminente de morte, longe de suas famílias e cheios de adrenalina, era uma bomba relógio. O tédio e a frustração prolongados durante longos cercos a castelos podiam rapidamente se transformar em motins, deserções em massa ou em uma onda incontrolável de estupros contra as populações civis aliadas nas proximidades, o que destruiria a frágil diplomacia de guerra. Para evitar a anarquia total, a prostituição militar não era apenas tolerada, era secretamente regulamentada, financiada e vista como um mal estritamente necessário. Mas não romantize a vida dessas mulheres. A grande maioria não escolheu essa profissão por liberdade ou rebeldia. A realidade era forjada no mais puro instinto de sobrevivência. Imagine uma mulher cuja vila foi saqueada e queimada por aquele mesmo exército algumas semanas antes. Sem teto, sem família, sem comida e sem perspectivas em um mundo brutalmente patriarcal. Seu próprio corpo se tornava a única moeda de troca para evitar a inanição. Outras eram as próprias viúvas de soldados recém-mortos em combate, que, ao perderem seus maridos provedores no meio de uma campanha em território estrangeiro, precisavam encontrar uma maneira de se sustentar e proteger seus filhos da fome. Existia uma hierarquia cruel e invisível entre essas profissionais da sombra. Algumas poucas privilegiadas, cortesãs de luxo com vestimentas finas e acesso a banhos quentes, prestavam serviços exclusivos aos capitães e nobres em tendas confortáveis. Mas a esmagadora maioria operava na lama, nas valas e atrás de arbustos, vendendo breves momentos de alívio por um pedaço de pão duro, um gole de cerveja aguada ou algumas moedas de cobre oxidadas. Compartilhe este vídeo se você acha que a história tem sido injusta ao esconder a complexidade da sobrevivência feminina, pois o nível de exploração ia além do físico, adentrando uma vulnerabilidade absoluta. Essa aceitação tácita por parte dos militares não garantia a essas mulheres qualquer pingo de respeito ou proteção. Pelo contrário, elas caminhavam sobre o fio de uma espada, sabendo que a qualquer momento a tolerância dos comandantes poderia se transformar em uma caça às bruxas fulminante, provando que no tabuleiro de xadrez da guerra, elas eram os peões mais descartáveis de todos.
Se a vida diária já era um teste insuportável de resistência física e mental, a total ausência de direitos tornava a existência das seguidoras de acampamento uma roleta russa diária. No ecossistema rígido do exército medieval, o soldado raso já ocupava a base da pirâmide de respeito. As mulheres que o seguiam estavam enterradas muito abaixo dessa base, habitando um limbo legal onde não eram consideradas cidadãs nem militares, mas sim uma propriedade difusa e irritante. Essa vulnerabilidade extrema se manifestava de formas aterrorizantes. Dentro do próprio acampamento, se um soldado roubasse a ração de um oficial, ele seria açoitado. Mas se um soldado assaltasse ou agredisse violentamente uma lavadeira ou uma mulher de aluguel, as autoridades frequentemente faziam vista grossa, tratando o incidente como um mero aborrecimento de baixo escalão. Não havia tribunais, não havia apelação. Elas viviam sob a constante sombra do abuso silenciado, onde denunciar um agressor poderia resultar na expulsão sumária da mulher do acampamento, o que, em pleno território inimigo e durante o inverno, era basicamente uma sentença de morte por congelamento, fome ou ataques de lobos selvagens. O terror atingia proporções apocalípticas quando o próprio exército sofria uma derrota ou quando o comboio de bagagens era emboscado pela cavalaria inimiga. Durante os ataques surpresa, os generais ordenavam a proteção do ouro, das armas de cerco e dos cavalos de guerra a todo custo. As mulheres, as crianças e os doentes eram invariavelmente deixados para trás, servindo como uma barreira humana de carne e caos para atrasar os atacantes enquanto a elite militar recuava para posições seguras. O que acontecia com essas mulheres quando o acampamento caía nas mãos do inimigo é algo que os cronistas medievais registravam com uma naturalidade arrepiante. Elas não eram feitas prisioneiras por resgate, como os nobres. Elas eram consideradas espólios de guerra. O nível de violência, pilhagem e brutalidade que desabava sobre as seguidoras de acampamento durante esses saques transcende a capacidade de compreensão moderna. O medo paralisante de ouvir os berrantes inimigos soando na floresta, enquanto se estava de joelhos lavando roupas, era uma tortura psicológica constante. Se você está gostando dessa imersão histórica, comente abaixo mulheres para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. E como se não bastasse o perigo vindo de fora, a maior ironia de todas é que o perigo letal muitas vezes vinha dos próprios líderes que elas serviam. Quando as rações diminuíam, quando a peste começava a se espalhar pelas fileiras, ou quando um bispo influente visitava o rei no fronte de batalha, exigindo purificação moral, essas mulheres se tornavam o bode expiatório perfeito. O clima mudava do dia para a noite, e a tolerância hipócrita dava lugar a uma máquina burocrática de punição e expurgo desenhada para humilhar, machucar e tentar controlar o incontrolável. Para tentar impor ordem àquele caos ambulante e apaziguar a ira divina que muitos acreditavam ser a causa de epidemias e derrotas em batalhas, monarcas e generais medievais começaram a redigir leis e ordenanças implacáveis direcionadas exclusivamente às seguidoras de acampamento. O rei Henrique V da Inglaterra, por exemplo, famoso por sua vitória em Agincourt, instituiu regras severas que proibiam a presença de mulheres a uma distância específica do exército principal, sob penas inimagináveis. Charles, o Temerário, Duque da Borgonha, também emitiu códigos militares extensos tentando varrer as mulheres de aluguel de sua vista. A burocracia do controle era sinistra. Para gerenciar a prostituição e as mulheres do acampamento, as lideranças criaram um cargo oficial grotesco, frequentemente chamado de Capitão das Meretrizes ou Rei dos Ribaldos. Este oficial, armado com chicotes e autoridade absoluta, tinha a função dupla e hipócrita de coletar altos impostos sobre o trabalho dessas mulheres para encher os cofres militares e, ao mesmo tempo, atuar como juiz, júri e carrasco sobre elas. As regras de engajamento ditavam uma segregação brutal. As mulheres eram forçadas a marchar milhas atrás da retaguarda oficial para não contaminar a moral dos homens, engolindo a poeira e o lixo deixados por milhares de soldados. Para evitar que se misturassem com esposas consideradas respeitáveis, muitas ordenanças obrigavam as mulheres de aluguel a usar vestimentas humilhantes, faixas de tecidos listrados no braço, capuzes de cores gritantes ou símbolos costurados em suas roupas rasgadas, marcando-as permanentemente com a letra escarlate da sociedade medieval. Se uma mulher fosse pega quebrando as regras, cruzando as linhas invisíveis do acampamento oficial para buscar comida de forma proibida, ou se fosse encontrada nas tendas após o toque de recolher das operações de purga, a punição não era uma simples multa. O sistema de justiça militar aplicava a dor física como espetáculo. Mulheres tinham seus cabelos raspados em praça pública, eram açoitadas severamente até sangrar pelas ruas de lama do acampamento,
e em casos extremos documentados durante certas campanhas puritanas, podiam ter seus narizes cortados ou seus rostos marcados com ferros em brasa, para garantir que o estigma de sua presença indesejada as acompanhasse até o túmulo. Era o ápice de uma engrenagem que as explorava até o osso para manter a moral das tropas, cobrava tributos do seu desespero e, em seguida, as mutilava publicamente em nome da santidade e da disciplina militar. Elas lutavam em uma guerra dupla, contra as forças da fome e das intempéries, e contra os próprios homens que se beneficiavam do seu sacrifício silencioso. A história militar oficial é escrita com a tinta gloriosa das táticas de generais e da bravura de reis coroados, mas a engrenagem que realmente fez a máquina de guerra medieval girar foi lubrificada pelo sangue invisível, pelo suor exaustivo e pelas lágrimas não choradas das seguidoras de acampamento. As mulheres que marcharam na retaguarda, as curandeiras que costuraram corpos despedaçados à luz de velas, as lavadeiras que desafiaram a morte nas águas congelantes e as profissionais da sombra que venderam sua própria dignidade para sobreviverem mais um dia não receberam medalhas, monumentos ou canções épicas. Elas foram as vítimas silenciadas e as arquitetas não reconhecidas da sobrevivência de impérios inteiros. Se você chegou até aqui, absorvendo cada detalhe brutal e sentindo o peso dessa realidade escondida, você faz parte de uma minoria que se recusa a aceitar os mitos envernizados do passado e busca a verdade nua e crua. Não deixe que a história delas continue esquecida. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sino de notificações para não perder nossos próximos mergulhos nas profundezas da história. Deixe um like para apoiar a nossa pesquisa e compartilhe este mini documentário para que o verdadeiro sacrifício das mulheres de aluguel e seguidoras de acampamento finalmente saia das sombras. O que você faria se estivesse no lugar delas? Deixe sua resposta nos comentários e prepare-se, porque a história real é sempre muito mais sombria do que a lenda.